E a senhora até comentou sobre a hereditariedade, né? Que não é passado de pai para filho, porque assim, tem muitos casos de família que a mãe é depressiva, o pai é depressivo, então não tem nada a ver com hereditariedade. Não tem um quadro. Pelo menos até agora, os estudos, as pesquisas científicas não trouxeram esta informação, não. O que acontece é que, como o núcleo familiar convive com os problemas de todos, de cada um dos componentes da família, é muito provável que um aprenda com o outro, que um acabe ficando sintomático com o outro por conta da depressão, né? Que um elabora e os outros acabam ficando melancólicos e não depressivos, e todo mundo acha-se que a ideia, a imagem que se tem é que são todos depressivos. Na verdade é um mais depressivo e os outros chateados porque aquele é depressivo. E cria-se um quadro de melancolia, né? Então, a gente tem uma teoria muito interessante, que é a teoria sistêmica, né? Que faz trabalhos muito interessantes na área de terapia familiar, que identificam muito estas famílias depressivas, né? Então, mas é como se fosse um sintoma, né? Os outros membros da família terem estes sentimentos mais pesados, porque um deles, um elemento da família de fato tem a depressão, e todos os outros acabam ficando mexidos, né, sensibilizados, né, com isso, e acabam parecendo, né, uma depressão coletiva, né, mas não é um fenômeno individual. E professora, como é feito o tratamento, né? Depois que a pessoa fica sabendo que ela realmente está com depressão, como tratar da melhor forma? Então, o tratamento é preciso sempre olhar para os dois lados. É preciso ir procurar por um médico psiquiatra, é preciso procurar por um psicólogo, né? Os dois trabalhando juntos, o trabalho de um complementando o trabalho do outro, é que vai criar uma chance muito boa, uma grande chance dessa depressão ser combatida e eliminada da vida daquela pessoa. Ou pelo menos a pessoa vai aprender a lidar com ela, e aprendendo a lidar com ela, ela desaparece, né? Porque a gente fica muito preocupado e acaba ficando deprimido porque não sabe como lidar com a situação, né? Na medida em que a gente faz isso, a gente aprende a lidar com a situação, se sente mais esperançoso, se sente mais firme, mais confiante, e é isso que combate a depressão do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Mas não é possível fazer o trabalho psicológico sem fazer o trabalho medicamentoso. Porque depois que a depressão de fato se instalou, é preciso controlar com medicamentos específicos, especiais para aquela pessoa, não é qualquer medicamento, porque há uma linha muito grande, né, de diferentes medicamentos. Então, para uma pessoa serve um tipo de medicamento, para outra pessoa serve outro, não é o mesmo medicamento igual para todas as pessoas, né? Assim como nós tomamos remédio para dor de cabeça e um faz efeito para uma pessoa e o outro não faz para outra pessoa, também todas as drogas têm todos os medicamentos, as drogas têm também esse papel na nossa vida, né? Tem essas características. Então, mas a gente não pode deixar de fazer nenhum dos dois lados, né? Sabendo que uma pessoa de fato está com depressão, é encaminhá-la para a medicina, para ela tomar os remédios enquanto ela estiver fazendo o tratamento psicológico, fazendo a psicoterapia, né? Então, acompanhado da tem outra, que ser as duas coisas, porque se ela tomar só o remédio, na hora que ela terminar o remédio, a doença vai volta. voltar de novo. E fazer só a psicoterapia, a gente corre o risco de a psicoterapia não dar tempo, né, não acompanhar com a velocidade necessária o agravamento da doença, que o remédio segura. Então é preciso que as duas coisas sejam trabalhadas. Há psiquiatras e psicólogos que trabalham inclusive nos mesmos consultórios hoje em dia, atendendo esses pacientes. Então o paciente vai
uma vez por mês ao psiquiatra, uma vez por semana ao psicólogo, para que essas duas coisas sejam de fato pontuadas e organizadas bem de acordo com aquilo que ele precisa. Esse é o caminho da cura, esse é o caminho do combate à depressão. Se fizer só de um lado ou só de outro, a gente vai estar só com 50%, né, do remédio, e aí 50% da dose não vai curar ninguém. Né? Não adianta, né, professora? E para finalizar, assim, como os amigos, a família, como pode ajudar, né? Porque de repente a pessoa, o depressivo, ele está se tratando, está ali da melhor forma, mas quem está do lado ali, quem está observando, né, não sabe como lidar. Qual a melhor forma, assim, de lidar? Quer dizer, a palavra principal é paciência, né? Muita paciência, porque um dos efeitos colaterais da depressão é o mau humor, é a agressividade. Então, a pessoa que está depressiva, ela costuma ficar muito mal-humorada, ela costuma ficar briguenta, né? Ela costuma ficar arrogante, implicante, por causa da depressão, porque ela não está se sentindo bem, então as coisas a incomodam. E quem está lidando com ela precisa entender que esse não é a personalidade dela, não é o quadro está desmascarando, né? Esse sintoma está tirando esta pessoa da sua natureza, da sua essência, do seu ponto de equilíbrio. Então, os outros, os amigos, a família precisam ter muita paciência. E aí, junto com esta paciência, é a conversa. Nunca deixar essa pessoa sozinha. Sempre ter uma conversa, sempre trocar muitas ideias, sempre mostrar alternativas, saídas, coisas que os outros fizeram que deram certo. Não dar recado, ficar dando conselho para a pessoa, porque a pessoa já está chateada, se ainda vai ficar dando conselho, ela fica mais chateada ainda. Mas tentar conversar a respeito de assuntos que a pessoa goste de conversar. Evitar as coisas que ela não gosta e ficar conversando a respeito das coisas que ela gosta. Agora, uma das atividades mais importantes e mais simples que a gente pode fazer e que são muito importantes para o combate da depressão é nós fazermos atividades que nos causem bem-estar físico imediato. Então, andar, fazer caminhadas, ir a parques, observar a natureza, né, ficar contemplando as flores, pássaros, fazer atividades esportivas, esportes que a pessoa goste, ou se ela não tiver uma preferência, fazer uma yoga, alguma coisa que a ajude que ajude a respirar, que a ajude a manter o equilíbrio físico, a gastar a energia que está presa, está represada dentro dela, né? Porque essa energia vai ficando cada vez pior. Professora, muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigada a vocês por terem me convidado. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí.